Em Romanos 15:4 está escrito que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Sagradas Escrituras, devemos manter a nossa esperança. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo quis dizer neste versículo, Romanos 15, versículo 4, ele está nos chamando a atenção para um dos propósitos que ele encontra nas Sagradas Escrituras. De seu ponto de vista, ele está se referindo aos escritos que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento. Mas nós podemos incluir também o Novo Testamento. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, a segunda carta a Timóteo, referindo-se aos mesmos escritos, o apóstolo Paulo disse que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. Aqui ele ressalta o propósito de sermos melhorados pelas Escrituras. Pois é, através das Sagradas Escrituras, nós podemos passar por um processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, e assim sermos úteis ao que Deus deseja realizar na história através de nós. Aos Romanos, o apóstolo Paulo destaca o propósito de nós sermos fortalecidos para manter a perseverança e o ânimo. Em suma, as Escrituras cumprem o propósito de fortalecer a nossa fé, inspirando-nos a permanecer, a seguir em frente. A ideia é manter o compromisso. Você tem estudado as Sagradas Escrituras? Tem feito isso com frequência? Qual tem sido o resultado dessa leitura, dessa meditação? Há uma perspectiva a respeito de nossa caminhada cristã que muitas vezes é ignorada. Com muita frequência nós estamos focados em nos beneficiar, ou seja, em receber bênçãos, em encontrar respostas para tudo aquilo que nos incomoda. Não poderia dizer que isso seja errado ou sem importância. Afinal de contas, nós precisamos de benefícios, nós precisamos de bênçãos, nós precisamos de respostas, mas o nosso exercício espiritual, a nossa busca por Deus, também deve ter como foco beneficiar os outros. Aliás, eu diria como foco principal, primordial, né? Ter foco no sentido de beneficiar as outras pessoas, no sentido de sermos bênção e abençoar, ser resposta, como Isaías foi ao ouvir a pergunta de Deus na visão que teve lá no templo. Quem enviarei? Quem irá por nós? Lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, o profeta então respondeu: pode contar comigo, Senhor, eu estou disponível. Eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu irei. Eu ouço muita preocupação e às vezes até reclamações de pessoas sobre a necessidade de estudarmos a Bíblia. E sem dúvida, precisamos fazer isso, e fazer isso com frequência. Mas também eu me pergunto, com que propósito? Com qual propósito nós estamos estudando a palavra de Deus? Pois parece-me que o problema de nossa fraqueza como cristãos e como igrejas não está no desconhecimento das Sagradas Escrituras. Nós
já sabemos muita coisa, mas não reagimos adequadamente a ela. Na proporção que nós estudamos a Bíblia, nós vamos adquirindo mais conhecimento. Mas será que nós estamos reagindo à altura? Nós estamos cheios de horas de leitura e cheios de informação. Mas se apenas nos dispusermos mais a ser sal e luz, como Jesus nos recomendou, se apenas procurássemos viver mais unidos e servindo uns aos outros, como o apóstolo Paulo tantas vezes ressaltou em seus escritos, se a parábola do bom samaritano ou a do filho pródigo inspirasse mais nessas nossas atitudes, se levássemos mais a sério o que Jesus disse sobre o fato de sermos fracos, que devemos vigiar e orar, que devemos servir se quisermos ser importantes no reino de Deus, que devemos ser generosos no perdão. Ele falou para Pedro que devemos perdoar 70 vezes 7, que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que as demais coisas nos serão graciosamente acrescentadas por Ele. Pois bem, tudo isso nós já sabemos, mas o que nós estamos fazendo com o que sabemos? Estamos tirando proveito e queremos saber mais? Nós temos sede da palavra de Deus? Temos sentido prazer na palavra de Deus? Se as Escrituras, no que claramente nos dizem, não nos inspiram mudanças e compromisso, então não devemos esperar que Deus nos diga qualquer coisa a mais. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.